um homem de 23 anos havia acabado de entrar na universidade. Era 2007. E talvez ele imaginasse que os próximos anos seriam não muito diferentes da trajetória de outros universitários. Mas tudo mudou quando, não muito tempo após entrar na faculdade, ele passou a ter déjà-vus mais frequentes que de costume, sendo que a experiência podia se estender por minutos. Os episódios começaram a se intensificar de tal forma que, durante suas férias, em um destino que ele já havia visitado, ele sentia como se estivesse preso em um loop temporal. Imagine você vivenciando algo como aquilo que acontece no final de Doutor Estranho, enquanto o herói barganha com Dormammu. Dormammu, eu vim barganhar. Essa era a sensação do rapaz em questão. E com o passar do tempo, os déjà-vus se tornaram ainda mais constantes, ainda mais intensos, a ponto de ele parar de ver TV ou de ler jornal, porque ele sentia que já tinha feito tudo aquilo. Certo dia, quando ele foi cortar o cabelo, ele teve um déjà-vu e depois um déjà-vu de um déjà-vu, de uma vez que ele teve a sensação de já ter tido um déjà-vu naquele cabeleireiro. E quando chegou nesse ponto, ele não conseguia pensar em mais nada, além da sensação de experiências repetidas. Esse caso, relatado no Journal of Medical Case Reports, demonstra um caso extremo de déjà-vu. Apesar desse exemplo, em geral, nós vivenciamos esse evento numa frequência muito baixa, além de muitas vezes ser algo divertido e não perturbador, como o que houve com o rapaz. Mas o que será que explica esse fenômeno? Será que a neurociência consegue encontrar boas hipóteses para isso? O que faz com que pessoas tenham casos crônicos de déjà vu, como esse que citamos inicialmente? Seria um erro na Matrix? Déjà vu. É disso que a gente vai falar no episódio de hoje. E se você não me conhece, sou Alberto Delisula. E nesse canal a gente fala de filosofia, psicologia, neurociência e muito mais. Então se você gosta de vídeos como esse, já dá o like agora e já se inscreve, porque todo dia tem vídeo. Mas voltando a falar do déjà vu. Cerca de 60 a 70% das pessoas já experienciaram o déjà vu em algum momento da vida, sendo que ele é mais frequente em indivíduos jovens do que em adultos e idosos. E esse é, sem dúvidas, um dos fenômenos mais curiosos que podemos vivenciar, já que se trata de um aparente reconhecimento de um contexto que, na verdade, você nunca experienciou. E o que acrescenta maior mistério ainda é a imprevisibilidade com a qual ele aparece. Não tem como você prever ou se preparar para um déjà vu. Ele simplesmente se impõe. Déjà vu em francês quer dizer já visto. E foi cunhado pelo filósofo e ex-presidente da Universidade de Burgundy, Émile Bourrac, ainda na década de 1870. Mas ainda que a origem do termo seja antiga, a investigação científica do déjà vu é bem mais recente. Isso porque durante o século XX, a ciência psicológica estava muito limitada em termos de métodos. E além disso, uma das correntes que mais predominava a investigação experimental do nosso comportamento era o behaviorismo, que se atentava principalmente a comportamentos observáveis. Algo que, convenhamos, não é muito condizente com algo tão pessoal e esporádico como o déjà vu. Isso sem falar que mesmo hoje, com diversos avanços, é muito complicado investigar o déjà vu de maneira empírica, já que ele é dificilmente induzido. Sem falar que ele tende a ser temporário e os indivíduos normalmente nem lembram de quando e como vivenciar. Por causa dessas limitações, até a década de 1980, a maioria dos textos voltados para explicar o déjà vu tinham um cunho paranormal, apelando para fatores religiosos, místicos ou espirituais. Uma exceção a essa tendência foi o relato detalhado feito por Morton Leeds na década de 1940, que na época era um estudante de graduação e decidiu manter um diário sobre seus episódios de déjà vu, chegando a registrar 140 episódios em um ano. Em um deles, ele diz que a sensação foi tão forte que causou náusea. Leeds anotava não apenas o dia e horário, mas também a duração, a intensidade e a circunstância em que o déjà vu aconteceu. Isso permitiu que ele relacionasse os episódios a algumas variáveis. Por exemplo, ele percebeu que havia maiores chances de vivenciar um déjà vu em locais que ele frequentava cotidianamente, em momentos em que ele estava mais estressado ou cansado,
e no final do dia. Ok, mas dito tudo isso, o que será que acontece no nosso cérebro enquanto nós vivenciamos um déjà vu? Bom, antes de uma explicação mais detalhada, precisamos entender brevemente como que funciona a memória no nosso cérebro. Perceba que memorizar envolve não apenas o processo de armazenar uma memória, mas também de evocá-la, ou seja, trazê-la à consciência. Nós podemos evocar de modo ativo. Por exemplo, se eu pedir para você lembrar o que você jantou ontem, você vai fazer o esforço de buscar na sua memória para poder responder a minha pergunta. Mas por vezes, nós lembramos porque vemos algo que nos remete a uma lembrança. Por exemplo, você assistir a uma propaganda de lasanha e lembrar que comeu lasanha na noite anterior. Essa lembrança pode ser ainda mais forte se você viu uma foto que foi tirada durante o jantar ou se você voltar ao mesmo local em que a janta aconteceu. Note que, nesses casos em que as pistas do ambiente nos remetem a uma situação vivida, nós dizemos que estamos em um contexto familiar. Como toda nossa experiência psíquica nasce do nosso cérebro, existem regiões do cérebro que estão associadas a esse reconhecimento e a esse sentimento de familiaridade. E tendo tudo isso em mente, a primeira hipótese que vamos trazer aqui não é de um erro no Matrix, apesar de essa ser uma forte candidata. Vamos falar de uma explicação ainda do século XIX, a hipótese da dupla percepção. Essa ideia parte do pressuposto de que, às vezes, as pessoas percebem estímulos ao seu redor de forma superficial e periférica, de forma que elas não processam a informação conscientemente. Mas, ainda assim, a experiência é suficiente para o cérebro captar os estímulos. Dessa maneira, posteriormente, quando você voltar a sua atenção aos estímulos que foram registrados pelo cérebro, você vai ter uma sensação de familiaridade sem entender o porquê. Mas atualmente, há uma outra hipótese que relaciona o déjà vu a uma disfunção temporária nas regiões do cérebro que são responsáveis pelo reconhecimento, sobretudo as regiões do chamado lobo temporal, que é uma área que fica nas laterais do nosso cérebro. A principal rede seria aquela conhecida como giro para-hipocampal, que estaria na base tanto do reconhecimento de situações diárias quanto da experiência de déjà vu. Ou seja, é como se seu cérebro estivesse disparando a informação de que lembra daquela situação, quando na verdade aquilo nunca aconteceu. É o seu sistema de memória que está te pregando uma peça. No caso do tipo mais comum de déjà vu, que é aquele vivenciado esporadicamente pela maior parte das pessoas, essa breve disfunção não deve nos preocupar. O psicólogo Akira O'Connor compara esse fenômeno com espasmos musculares ou contrações involuntárias das pálpebras. Só que nesse caso, seria o equivalente no cérebro. Essa hipótese nos ajuda a explicar o porquê de indivíduos com epilepsia no lobo temporal experienciarem comumente episódios de déjà vu, principalmente antes de terem uma convulsão. Inclusive, o psicólogo Christopher Mullan estudou de perto 4 pacientes com atividades modificadas nos lobos temporais e que sofriam de déjà vu crônico. Alguns deles cumprimentavam pessoas desconhecidas por acharem que já tinham se visto antes. Aliás, fizeram isso até mesmo com o próprio pesquisador, ainda que eles nunca tivessem o visto, já que moravam em diferentes partes do mundo. Além disso, assim como no primeiro caso que citamos, alguns pacientes evitam ler jornais e assistir a programas de televisão porque falam que já viram tudo aquilo. E quando eles são questionados mais profundamente sobre esse suposto conhecimento, eles inventam várias desculpas para poderem justificar sua sensação de familiaridade. Um deles, por exemplo, disse que sai da cama durante a noite para ler as notícias no jornal com antecedência. Em outro caso, quando a esposa pediu para falar o que aconteceria a seguir no programa que ele supostamente tinha visto, o paciente respondeu: como eu vou saber? Eu tô com problema de memória. É claro que, a depender do paciente, ele tem plena consciência de seus déjà vus, mas imagine viver com isso constantemente. Torna-se quase impossível reconhecer as situações pelas quais você realmente passou. Por isso, quando os pacientes estão convictos de que a sensação é real, é comum que o cérebro se envolva em pensamentos que justifiquem essa sensação. Mas apesar de termos trazido esses casos de anomalias no cérebro, curiosamente aquele rapaz que citamos no início do vídeo passou por exames neurológicos e não foi identificada nenhuma alteração. Uma hipótese que foi sugerida e que tem sido investigada recentemente
é de que o estado de ansiedade possa induzir episódios de déjà vu por causa da atividade de uma região cerebral em comum, tanto com a memória quanto com a ansiedade. A região em questão é o sistema septo-hipocampal, e de fato o paciente em questão estava passando por momentos de ansiedade intensa quando os episódios de déjà vu começaram. Inclusive, um artigo de 2021 comparou a frequência de déjà vu em um grupo de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade com a frequência em um grupo sem o diagnóstico. E como imaginado pelos pesquisadores, o grupo com o transtorno de ansiedade relatou episódios mais frequentes e mais intensos. É claro que mais pesquisas são sim necessárias, mas pode ser que estejamos no caminho para entender por que fatores como cansaço ou estresse influenciam nas chances de termos déjà vu. Bom, isso se realmente descobrirmos os mecanismos neurais por trás do fenômeno. Quem sabe, no final das contas, não seja mesmo tudo uma falha na Matrix. E você já teve déjà vu antes? Como que foi essa experiência? Conta pra gente aí. E lembre-se, se você quiser debater, discutir sobre esse tema diretamente comigo e com a nossa comunidade, tem que virar apoiador. Clica no link da descrição, torne-se um apoiador na nossa campanha do Apoia-se. E a gente se vê lá no grupo secreto exclusivo do Telegram. E olha só, todo dia tem vídeo, hein? Até a próxima.